Você que é cristão e tem a palavra de Deus como seu referencial de vida, se não fosse contra os princípios bíblicos, se divorciar, você estaria casado até hoje? Esse é o nosso tema do Na Mesa com o Conselheiro. E para começar aqui, né, esse assunto, eu quero ler para você o texto que está em Mateus 19:6, que diz o seguinte: assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Em Hebreus capítulo 3, versículo 14, de versículo 4, diz assim: que o casamento seja honroso entre todos, e a cama, o leito, sem mácula. Exatamente. Dentro das nossas demandas de aconselhamento, as pessoas que passam ali nas nossas vidas, as mesas que nós temos aí com casais, depois que nós saímos, né, que nós nos retiramos ali daquele momento, a gente sempre conversa entre a gente sobre algumas situações. E semana passada eu olhei para o meu marido e falei, será que a maioria dessas pessoas que nós aconselhamos, se não fosse contra o princípio, porque às vezes o que a gente entende é que as pessoas elas se esforçam demais para se manter casado, para preservar o casamento. Por quê? Porque tem aquela coisa, não, eu estou casado porque é pecado me separar. Eu estou casado porque eu tenho que ficar com essa pessoa até que a morte nos separe. Eu tenho que permanecer no casamento. E coloca isso como um jugo, como o ter que permanecer, como se fosse o foco do casamento. E nós sabemos que esse não é o foco. Exatamente. E a gente conversando sobre isso, você pode até estar se perguntando, tá, mas o divórcio está na Bíblia, né? O divórcio é algo bíblico. Na verdade, o divórcio ele pode estar na Bíblia, mas ele não está no coração de Deus. Exatamente. Então, existem em algumas ocasiões que a Bíblia vai falar sobre o divórcio, mas quando ela fala sobre o divórcio, ela diz que é por conta da dureza do coração do homem. Então, o ideal de Deus, aquilo que estava, a intenção do coração de Deus, nunca foi sobre o divórcio, mas foi sobre o permanecer casados para sempre, até que a morte os separe. E esse versículo que eu trouxe falando, né, que ninguém separe. Esse ninguém, né, sou eu, é ele, somos nós, é o nosso orgulho muitas vezes, é a dureza do nosso coração. Exatamente. Muitas vezes, é a nossa carnalidade, são os nossos pecados de estimação, que muitas vezes nós trazemos para o casamento e não queremos abrir mão deles. E eles acabam muitas vezes ali interferindo de uma forma muito profunda no casamento e acaba se separando mesmo. Então esse ninguém engloba muitas coisas. Engloba o meu eu, a minha vontade, o meu egoísmo, né? E falando sobre isso, é importante que nós vivemos num tempo e numa sociedade tão hipersensibilizada. Exatamente. Que dá um valor tão exacerbado ao seu sentimento, em que nós olhamos gerações anteriores... A gente não pode sentir, né? A gente olha gerações anteriores, as pessoas permaneciam casadas por muito mais tempos. Os nossos avós... Ah, não, mas era porque... Não tinha tanto milindre. Não, mas era porque antigamente as pessoas... Não era por isso. É porque as pessoas... A pessoa olhava para o casamento como uma responsabilidade. Hoje não. Hoje, não estou me sentindo bem. A maior parte das desculpas para o divórcio é incompatibilidade. E o princípio do casamento é o quê, né? É aquela coisa, eu me doar para o outro, eu estar para o outro. E o princípio do casamento, esse princípio bíblico do casamento, né? Um cuidar do outro, um estar ali para o outro. A esposa submete, o marido ama, ou seja, essa troca, né? Gente, isso é tão real no nosso meio, por quê? Porque hoje nós vivemos numa sociedade onde nós temos aí um culto ao ego que se tornou exacerbado. Hoje, como você falou, né? Eu não posso sentir, eu não posso
tudo a pessoa se dói, tudo a pessoa, né? Então, nós não temos ali o diálogo, né? E nós queremos trazer, né, essa questão da comunicação. Eu sempre falo que a comunicação, ela é o azeite do casamento. Quantas pessoas permanecem ali casadas por anos, 10, 20 anos, e não conseguem tocar o coração do outro? Nós tocamos o corpo, nós tocamos aqui o físico, nós convivemos, mas nós não conseguimos tocar o coração do outro, nós não conseguimos nos abrir um para o outro, falar das nossas debilidades, sabe? Nos expor para o outro, a ponto de permitir com que o outro conheça o nosso coração, com que o outro permeie no nosso coração, toque a nossa vida de uma forma muito mais profunda. Então, uma das coisas que a gente vê aí que tem separado muitos casais é essa questão da falha na comunicação, o distanciamento. Exatamente. Né? E por achar que o outro tem a obrigação de saber o que você está sentindo. Exatamente. Por achar que o outro tem a obrigação de saber os seus sentimentos se você não fala. Então, assim, a comunicação é o azeite. E é tão importante que nós notamos hoje que as pessoas dão uma ênfase tão grande ao romantismo do casamento. Exatamente. A gente costuma dizer, o casamento ele parte de um romance. Ele parte de um olhar, de você admirar, de você olhar. Começa. Você olha o estereótipo, você olha por dentro, por fora, você olha de todos os ângulos, se apaixona, começa por aí. Só que o cerne do casamento não é o romance, é o amor. E muitas vezes a gente confunde o amor com o romance. O amor está muito mais ligado a uma decisão. Exatamente. Do que um romantismo, aquela coisa de você não ver defeito nenhum. Isso é o romance. É a decisão consciente, né? Exatamente. O amor é aquela coisa assim, olha, eu acordo hoje, eu olho pra ela, linda, maravilhosa, como ela sempre é aqui, e eu digo, olha, eu quero permanecer casado com você porque eu te amo. Apesar de. E aí esse dia que eu acordei achando linda, maravilhosa, é um dia. Mas o outro dia eu olho... Oh, Jesus, tem as desavenças, tem me dá graça, mas nesse dia do dar graça, eu continuo decidindo por amar. Exatamente. Então o amor não tem a ver com o sentimento, mas tem a ver com a razão. O amor é totalmente razão. E ele se assemelha muito com o relacionamento que nós temos até com o próprio Deus, a nossa Exatamente. vida cristã. Ela começa, né, como a gente fala, o primeiro amor, né? É o romance. Tempo do primeiro amor, do romance, onde é tudo lindo, maravilhoso e tal. Na medida que você vai se aprofundando ali, o seu relacionamento com a igreja, com as pessoas, você vê que a igreja, ela é feita de pessoas imperfeitas, assim como eu, como ele, como você. Porque nessa terra eu acho que não existe ninguém perfeito, todos nós estamos ali em construção, né? Todos nós estamos ali sendo aperfeiçoados até que ele venha. E no casamento não é diferente, gente. Eu não posso esperar que eu vou casar com um homem perfeito, com um príncipe encantado. E ele também não pode esperar que ele vai casar com a mulher perfeita. Agora, qual que é a nossa responsabilidade, principalmente enquanto cristãos? A nossa responsabilidade é trazermos a palavra, é trazermos a presença de Deus, é não deixar com que essa comunicação morra com o passar do tempo. A própria Bíblia fala, não se deixe pôr o sol sobre a sua ira, ou seja, resolva, converse, resolva. E até mesmo na questão da vida sexual. Eu já peguei, por exemplo, muitas mulheres insatisfeitas ali há 20, 30 anos, simplesmente porque achavam que os seus maridos eram obrigados a saber o que elas gostam e o que elas não gostam. Gente, se a gente não falar, se a gente não se expor, se eu não posso me expor para ele, se eu não tenho essa liberdade, né, para me expor para o meu marido, para quem mais eu terei? O problema é que a gente fala no lugar errado e para as pessoas erradas. Exatamente. Às vezes você vai se abrir com um amigo, vai se abrir com uma amiga. Exatamente. Ah, mas meu marido, mas minha esposa não faz desse jeito e tal. E aquela que está do seu lado, dormindo toda noite com você, que era que deveria saber, não está sabendo por quê? A comunicação não é de forma adequada. Exatamente. E nós precisamos entender a importância da comunicação. E eu sei que tem pessoas que têm dificuldades mesmo, assim, em se expor, em se abrir, né?
Não pense que o outro pensa como você, não pense que o outro sabe o que se passa o tempo todo na sua cabeça. Não. Nós precisamos falar, nós precisamos expor, nós precisamos ir de encontro ao outro e fazer com que o outro venha também de encontro a nós, né? A gente precisa construir esse caminho da comunicação. Ela é sim o azeite do casamento e a falta dela tem destruído muitos casamentos. Então, faça aí essa análise do seu casamento, se realmente você tem construído esse caminho de comunicação, esse caminho aberto um com o outro. E sabe de uma coisa, gente? Muitas vezes, assim, a gente tem medo, né, de compartilhar com o cônjuge. Eu tive um pensamento pecaminoso, né? Eu não vou falar para ele porque ele vai se ofender comigo. Eu não vou falar para ela porque ela vai se ofender comigo. Isso, muito pelo contrário, isso não pode existir entre o casal, porque isso, além de ser imaturidade, abre brecha para o diabo. Exatamente. Então, se eu me exponho, eu não peco. E na verdade, quando você se expõe, você encontra no outro um lugar seguro, para que o outro te ajude. Tem que ser o lugar seguro. Exatamente. Né? Precisa proporcionar dentro desse casamento esse lugar seguro, onde você pode abrir o seu coração e dizer para o outro o que você está sentindo, ou até o pensamento que você, para que o outro receba isso como algo de proteção. Não, eu preciso proteger esse meu relacionamento. E nem vamos romantizar isso, gente. Eu não estou falando aqui que você não tem o direito de sentir raiva ali na hora que você vai ouvir, né, se sentir ofendido, mas respira e acolha a demanda do outro. Ore por ele, ore por ela. Isso é um pacto que a gente tem desde antes de nós nos casarmos, né? Que ninguém conheceria mais o meu coração do que o meu marido. E ninguém conheceria mais o coração do meu marido se não fosse eu. Então, e isso, assim, tem feito do nosso casamento aí nesses quase 13 anos de casado, 13 anos juntos, não um casamento perfeito, não, mas um casamento que não é baseado no eu só estou casada porque é pecado separar. Eu só estou casada porque é contra o princípio bíblico me separar. Não. E essa foi a nossa indagação, né? Para que a gente sonde o nosso coração. Será que eu permaneço casado simplesmente porque eu não quero desagradar a Deus? E tudo aquilo que Deus proporcionou para mim, de ter uma família, de ter uma esposa, filhos, eu tenho deixado de lado, eu tenho pensado em tantas outras coisas. Uma das coisas que a gente sempre vê, né? As pessoas perdem tanto tempo. Não, eu quero construir, eu quero fazer, eu vou... E a gente perde muito tempo com o futuro, né? Não, eu preciso ganhar, eu preciso trabalhar para proporcionar para os meus filhos, para minha esposa. Pensa tanto, gasta tanto tempo no futuro e esquece que o presente está aqui. Exatamente. As risadas, a felicidade do dia a dia, as bobeiras de dentro de casa, do casamento do filho, da filha, o sentar numa mesa, brincar com joguinhos de tabuleiro, com a família. Dá risada. Né? E isso tá relacionado à segunda coisa que eu quero deixar aqui para vocês. A primeira é a comunicação e a segunda é o usufruir. Usufruir em família, usufruir uns com os outros. Nós temos muita facilidade em estar na mesa com outros. É verdade. E se você parar para pensar, a gente está sempre buscando pessoas externas para estarem dentro dessa relação familiar. Para que então esse lugar seja um lugar feliz, um lugar agradável, um lugar de sorriso, quando só isso acontece quando tem outras pessoas de fora. E isso é algo para a gente pensar. Se eu consigo só ser feliz dentro da minha casa, se eu trouxer outro casal, outra família, outras pessoas para dentro desse lugar, alguma coisa está errado. Se eu não consigo ser feliz, realizado com a minha esposa, as minhas duas filhas lindas aqui dentro da minha casa, eu preciso pensar. Exatamente. Então nós queremos deixar esse vídeo para que você possa refletir. E sabe, muitas vezes, infelizmente, muitos casais buscam ajuda para os seus casamentos por talvez terem dificuldade nessa comunicação, por talvez estarem ali já tão distantes um do outro que eles não consigam mais encontrar sozinhos esse caminho de volta.
Então, olha, não deixe chegar a ponto de você não conseguir mais encontrar esse caminho de volta. Se você entende aí que o sinalzinho de alerta já está ligando, busque ajuda. Busque um conselheiro, busque um casal que vocês confiem, busque um casal de pastores, mas busquem ajuda. Não deixe aquilo que Deus confiou nas suas mãos se desmoronar simplesmente por falta dessa atitude de buscar ajuda. Nós precisamos entender que todas as pessoas, em algum momento, vai precisar buscar ajuda. Sim. E isso é saudável, é muito melhor. As pessoas às vezes têm medo de se expor, né? Ah, mas eu não quero expor o meu casamento. Ah, mas eu não quero expor a minha intimidade. É muito melhor você expor a sua intimidade para um casal que vocês escolham, da confiança de vocês, do que vocês expor o fracasso daquilo que Deus confiou na mão de vocês para todo mundo. E aí vai as consequências, né, do divórcio, as consequências ali da separação para a família, para os filhos e tudo mais. E se a sua resposta é sim, se não fosse contra os princípios bíblicos, se o divórcio, se Deus tivesse facilitado, né? O divórcio, sim, nós realmente não estaríamos casados. Então, você precisa rever o seu casamento, você precisa rever os seus conceitos e você precisa, o mais urgente possível, de ajuda no seu casamento. Eu quero dizer nessa noite que o divórcio ele não é uma opção para nós. Essa palavra divórcio ela não deve permear o nosso casamento. Essa palavra divórcio ela não deve permear as nossas conversas. Existe isso nas escrituras como uma orientação. Em casos totalmente isolados, a gente precisa estudar a respeito de cada caso, mas o que está no coração do Senhor não tem nada a ver com o divórcio. Então eu vou te dizer, o divórcio não é uma opção. E eu quero te dizer uma coisa melhor ainda. O maior interessado no seu casamento não é você, não é a sua esposa, não são os conselheiros. É o Senhor. Amém. Ele é o maior interessado para que vocês permaneçam juntos. Então confie em Deus, que Ele é capaz de transformar toda a situação para a glória dEle. O que você precisa fazer hoje para salvar o seu casamento? O que você precisa fazer hoje para salvar a sua família? Então vá até as últimas consequências e faça tudo aquilo que você precisa fazer. E geralmente nós sabemos, né, o que nós precisamos fazer, faça. Mas vá em busca de ajuda e o Deus, como o Robson falou, Ele é o maior interessado no nosso casamento, na nossa família. Com certeza Ele estará te direcionando em todas as coisas. Mas nós precisamos ter essa atitude. E não se esqueça, comunicação e usufruir com a família que Deus te deu. Usufrua, seja feliz, crie um ambiente agradável na sua casa. Deus tem falado muito com a gente sobre essa questão, né, do ambiente agradável, sim, da gente proteger esse ambiente que é a nossa família, que é a nossa casa, que é o nosso casamento. Então, faça o que você precisa fazer para você viver tudo aquilo que Deus tem preparado para você, para o seu casamento, para os seus filhos, para a sua casa, para a sua família. Viva as promessas de Deus para vocês. E que essa palavra dessa noite possa encontrar um solo fértil na sua vida. E se isso tocou no seu coração, se isso fez sentido para a sua vida, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com aqueles casais que estão pensando de alguma forma em tudo isso que nós falamos aqui. Compartilhe com o máximo de pessoas para abençoar a vida das pessoas. E saiba, o Senhor está nesse negócio. Ele ama e Ele quer preservar o seu casamento. Sejam muito bem-vindos na nossa mesa e se você tiver algum tema que você quer que a gente traga para a mesa para discutirmos segundo a luz, né, da palavra de Deus, você pode trazer que nós vamos falar. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.